Podemos considerar este salmo como o prefácio dos salmos, porque faz uma apresentação do conteúdo do livro todo. O salmista deseja nos ensinar o caminho para a bem-aventurança e nos avisar da destruição certa dos pecadores. Este é o assunto do Salmo 1, que, sob certos aspectos, podemos vê-lo como o texto sobre o qual todos os salmos fazem um sermão divino. Divisão. Este salmo consiste em duas partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, Davi delimita em que consiste a felicidade e bem-aventurança dos justos, quais são os seus procedimentos e quais as bênçãos que ele receberá do Senhor. Na segunda parte, do versículo 4 ao versículo 6, ele contrasta o estado e o caráter dos ímpios, revela o futuro e, em linguagem impressionante, descreve o seu destino final. Exposição. Um bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2 Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado. Veja como o livro dos Salmos inicia com uma bênção, exatamente como ocorre no famoso Sermão do Monte proferido pelo Nosso Senhor. A palavra hebraica traduzida por bem-aventurado é muito expressiva. A palavra original está no plural, e é ponto de debate se é um adjetivo ou um substantivo. Por conseguinte, é certa a multiplicidade de bênçãos que repousará sobre o homem a quem Deus justificou, e a perfeição e grandeza da bem-aventurança que ele desfrutará. Ó, bem-aventuranças, e considerá-la, como faz Henry Ainsworth, como aclamação alegre da felicidade do justo. Que tais bênçãos venham sobre nós. O justo é descrito negativamente, versículo 1, e positivamente, versículo 2. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele aceita conselhos mais sábios e anda segundo os mandamentos do Senhor, seu Deus. Para ele, os caminhos da salvação são os caminhos da paz e afabilidade. Os seus passos são ordenados pela palavra de Deus, e não pelos truques astuciosos e artifícios maldosos de homens carnais. É marca de abundante graça interior quando mudamos o nosso andar e colocamos a impiedade longe de nossas ações. Note em seguida, nem se detém no caminho dos pecadores. A companhia do justo é da mais sublime escolha. Embora pecador, agora ele é um pecador lavado pelo sangue, movido pelo Espírito Santo e de coração regenerado. Detendo-se na rica graça de Deus na congregação dos justos, ele não ousa se reunir com a multidão que comete o mal. Continua o texto, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não tem paz na zombaria dos ateus. Que os outros zombem do pecado, da eternidade, do inferno, do céu e do Deus eterno. Este homem aprendeu filosofia melhor que a dos infiéis, e tem o mais profundo sentimento da presença de Deus para suportar ouvir o nome santo ser blasfemado. A roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Fujamos, pois em breve essa roda estará vazia e a destruição engolirá o homem que se assentar nela. Observe a gradação no versículo 1. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando os homens vivem em pecado, eles vão de mal a pior. No princípio, meramente andam segundo o conselho dos descuidados e ímpios, que se esquecem de Deus. O mal é mais prático que habitual. Mas depois, eles se acostumam com o mal e se detêm no caminho dos descarados pecadores que deliberadamente violam os mandamentos de Deus. Caso sejam deixados ao seu bel prazer, eles vão mais longe e se tornam mestres e tentadores perniciosos de outros, assentando-se na roda dos escarnecedores. Colaram grau em maldade e se estabelecem como verdadeiros mestres da danação, sendo observados pelos outros como mestres de Belial. Mas o bem-aventurado, o homem a quem pertencem todas as bênçãos de Deus, não pode manter comunhão com pessoas desse tipo. Ele se mantém puro desses leprosos. Retira de si as coisas mais como roupas manchadas pela carne. Sai do meio dos ímpios e vai para fora do acampamento, suportando o escárnio ligado ao nome de Cristo. Que pela graça estejamos assim separados dos pecadores. Agora,
Observe o caráter positivo do bem-aventurado. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele não está sob a lei como maldição e condenação, mas está nela e tem prazer de estar nela como regra de vida. Além disso, tem prazer em meditar na lei, lendo-a de dia e pensando nela de noite, e na sua lei medita de dia e de noite. Escolhe um texto e o leva consigo o dia todo. Nas vigílias da noite, quando o sono lhe abandona as pálpebras, ele se afunda na meditação da palavra de Deus. No dia da prosperidade, canta salmos da palavra de Deus, e na noite da aflição, consola-se com as promessas do mesmo livro. A lei do Senhor é o pão diário do verdadeiro crente. E como era pequeno o volume da inspiração nos dias de Davi, pois não havia outra coisa exceto os primeiros 5 livros de Moisés. Quanto mais, então, devemos prezar todo o escrito da palavra que é o privilégio de cada um ter em casa. Mas infelizmente, como é maltratado este anjo do céu! Não somos absolutamente pesquisadores berianos das Escrituras. Como são poucos entre nós os que podem reivindicar as bênçãos do texto. Talvez alguns possam reivindicar de certa forma a pureza negativa, porque vocês não andam no caminho dos pecadores. Mas permitam-me uma pergunta: o seu prazer está na lei do Senhor? Você estuda a palavra de Deus? Você faz da Bíblia o seu auxiliar indispensável, a sua melhor companhia e o seu guia de hora em hora? Se as respostas não forem afirmativas, esta bênção não lhe pertence. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pois será como a árvore plantada. Não como a árvore silvestre, mas como a árvore plantada, escolhida, considerada como propriedade, cultivada e preservada do terrível e cabal desarraigamento, visto que toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15:13. Junto a ribeiros de águas, de forma que se um ribeiro secar, tem outro. O rio do perdão, o rio da graça, o rio da promessa e o rio da comunhão com Cristo são fontes de provisão que jamais secam. Como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o homem bem-aventurado dá o seu fruto na estação própria. Não são graças fora de época, como os figos extemporâneos que nunca são totalmente saborosos. Mas o homem que tem prazer na palavra de Deus, sendo ensinado por ela, dá o fruto da paciência nos tempos do sofrimento, fé nos dias da provação e alegria santa nas épocas da prosperidade. A frutificação é uma qualidade essencial do homem cheio da graça, e tal frutificação ocorre na estação própria, cujas folhas não caem. A sua palavra imarcessível será eterna. Todas as suas pequenas ações de amor serão tidas em memória. Não são somente os frutos que serão preservados, mas também as folhas. Ele não perderá a beleza nem a fertilidade. E tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado é o homem que tem uma promessa como esta. Mas jamais calculemos o cumprimento de uma promessa por nossa própria percepção. Quantas vezes, meus irmãos, avaliando pelos sentidos fracos, chegamos à triste conclusão de Jacó: todas estas coisas vieram sobre mim. Gênesis 42:36. Pois embora estejamos interessados na promessa, estamos tão atribulados e preocupados, que a visão vê o inverso exato do que a promessa prediz. Mas para os olhos da fé esta palavra é certa, e por ela percebemos que o nosso trabalho próspera, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Não se trata de prosperidade externa que os cristãos mais desejam e valorizam. É a prosperidade da alma que ansiamos. Como Josafá, fazemos navios para ir a Tarsis trazer ouro, mas eles se quebram em Ezion-Geber. 1 Reis 22:48. Mas mesmo aqui há a verdadeira prosperidade, pois é para a saúde da alma que somos pobres, enlutados e perseguidos. As nossas piores coisas são muitas vezes as nossas melhores coisas. Como há uma maldição envolta nas misericórdias dos ímpios, assim há uma bênção escondida nas cruzes, perdas e tristezas dos justos. A aprovação dos santos é a administração divina pela qual eles crescem e dão frutos abundantes. 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha.
4. Chegamos agora à segunda divisão do Salmo. Neste versículo, o contraste do mau estado dos ímpios é empregado para realçar o colorido do quadro belo e agradável que o precede. A tradução mais enfática da Vulgata e da Septuaginta é: assim os ímpios não são, assim não. Com isso, temos de entender que todas as coisas boas ditas sobre os justos não são verdadeiras no caso dos ímpios. Como é terrível ter uma dupla negação nas promessas! No entanto, esta é a real situação dos ímpios. Note o uso do termo ímpios, pois, como vimos na introdução do Salmo, estes são os iniciantes no mal, e são os menos ofensivos dos pecadores. Se é este o estado triste dos que silenciosamente continuam na sua moralidade e negligenciam o seu Deus, qual deve ser a situação dos descarados pecadores e insolentes descrentes? A primeira frase é uma descrição negativa dos ímpios, e a segunda é o quadro positivo. Este é o caráter deles: são como a moinha palha, ara, intrinsecamente inúteis, mortos, inservíveis, sem substância e facilmente levados pelas circunstâncias. Isto também lhes caracteriza o destino, que o vento espalha. A morte os impele com a sua terrível rajada ao fogo no qual serão totalmente consumidos. 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. 5. Estarão lá para serem julgados, mas não para serem absolvidos. Ali o medo virá sobre eles. Não ficarão firmes. Fugirão. Não subsistirão em defesa própria, porque se envergonharão e serão cobertos com desprezo eterno. É muito bom os santos almejarem o céu, porque nenhum homem mau habitará lá, nem os pecadores na congregação dos justos. Todas as nossas congregações na terra estão misturadas. Em toda igreja há demônios. O joio cresce nos mesmos sulcos que o trigo. Não há terra que já esteja completamente purgada do joio. Os pecadores se misturam com os santos, como a escória se mistura com o ouro. Os preciosos diamantes de Deus ainda estão no mesmo campo que os seixos. Os justos são continuamente vexados deste lado do céu pelos homens de Sodoma. Alegremo-nos, pois na universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, Hebreus 12, 23, não haverá meio de entrar uma única alma não regenerada. Os pecadores não podem viver no céu. Eles estariam fora do seu elemento. É mais fácil os peixes viverem em árvores do que os ímpios nos céus. O céu seria um inferno intolerável para os impenitentes, mesmo que tivessem a permissão de entrar. Mas tal privilégio jamais será concedido ao homem que persevera nas suas iniquidades. Que Deus nos conceda ter um nome e um lugar nos átrios celestiais. 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. 6. Ou, como vemos mais detalhadamente em hebraico, o Senhor está conhecendo o caminho dos justos. Ele está constantemente olhando o caminho. Mesmo que muitas vezes esteja em névoa e escuridão, o Senhor o conhece. Quer esteja envolto em nuvens e tempestades de aflição, Ele o entende. Ele sabe o número dos fios de cabelo da nossa cabeça, não permitirá que o mal nos sobrevenha. Mas Ele sabe o meu caminho, prove-me, e sairei como ouro. Jó 23:10. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Não só os próprios ímpios perecem, mas também o seu caminho perecerá. Os justos esculpem o nome na pedra, mas os ímpios escrevem a memória na areia. Os justos arão a terra e semeiam uma colheita que nunca será totalmente colhida até que ele entre nas delícias da eternidade. Mas, quanto aos ímpios, eles arão o mar, e ainda que apareça um rastro brilhante atrás da quilha, as ondas o ignorarão, e o lugar que o conheceu não o conhecerá mais para sempre. O próprio caminho dos ímpios perecerá. Se existir na memória, estará na recordação dos maus. O Senhor fará o nome dos ímpios apodrecer, tomar-se um fedor nas narinas dos bons, e ser conhecido somente aos próprios ímpios por sua podridão. Que o Senhor limpe o nosso coração e o nosso caminho para que escapemos do destino dos ímpios e gozemos a bem-aventurança dos justos. Notas explicativas e declarações importantes. O Salmo,
O livro de Cantares de Salomão é chamado, por um hebraísmo, Cântico dos Cânticos, sendo o mais excelente. Assim, este salmo não pode ser inadequadamente intitulado o Salmo dos Salmos, pois contém a própria substância e quintessência do cristianismo. O que Jerônimo disse acerca das epístolas de Paulo, o mesmo digo acerca deste salmo, é de compostura curta, mas de extensão e força completas quanto ao assunto. Este salmo traz a bem-aventurança no frontispício. Começa onde todos esperamos que termine. Podemos muito bem intitulá-lo de O Guia do Cristão, pois revela as areias movediças nas quais os ímpios afundam para a perdição, e a terra firme na qual os santos andam para a glória. Thomas Watson, Cientist Spiritual Delight, O Prazer Espiritual dos Santos, 1660. O salmo se oferece a ser esquematizado de acordo com estas duas proposições opostas: os justos são abençoados, os ímpios são infelizes. O profeta propõe dois desafios: o primeiro, que ele sustentará os justos contra quem quer que seja para que sejam os únicos a ganhar a lã dourada da bem-aventurança; o segundo, que embora os ímpios façam um espetáculo no mundo por estarem felizes, eles são os mais infelizes de todos os homens. Sir Richard Baker, 1640. Sou induzido a adotar a opinião de alguns entre os intérpretes antigos, por exemplo, Agostinho e Jerônimo, que entendem que o Salmo descreve o caráter e a recompensa do justo, ou seja, do Senhor Jesus. John Fry, bacharel em Humanidades, 1842. Versículo 1. Neste curto salmo, o salmista disse mais sobre a questão da verdadeira felicidade do que qualquer filósofo ou de todos eles reunidos. O que fizeram não passou de vasculhar a esmo, mas aqui Deus nos dá a resposta certa na mão. John Trapp, 1660. Versículo 1. Onde aparece a palavra bem-aventurado, podemos estar certos de que encontraremos um justo. Sr. Richard Baker. Versículo 1. A roda dos bêbados é a roda dos escarnecedores. Matthew Henry, de 1662 a 1714. Versículo 1. Não anda, nem se detém, nem se assenta. Em certos casos, os preceitos negativos são mais absolutos e peremptórios que os afirmativos. Dizer que tem andado segundo o conselho dos ímpios pode não ser suficiente. Ele pode andar segundo o conselho dos justos e também segundo o conselho dos ímpios. Não ao mesmo tempo, mas em ocasiões diferentes. Mas o preceito negativo o esclarece em todos os tempos. Richard Baker. Versículo 1. A palavra esse homem é enfática, esse homem. Esse entre milhares que vive para a concretização do fim para o qual Deus o criou. Adam Clarke, 1844. Versículo 1. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Note certas circunstâncias do caráter e conduta discrepantes destas pessoas. 1. Os ímpios têm o seu conselho. 2. Os pecadores têm o seu caminho. 3. Os escarnecedores têm a sua roda. Os ímpios não se interessam por religião, não cuidam da própria salvação nem se importam com a salvação dos outros. Aconselham e recomendam aqueles com quem conversam para que adotem o seu plano, e não tenham o trabalho de orar, ler, arrepender-se. Não há necessidade de tais coisas. Vivam uma vida honesta, não façam espalhafato sobre religião, pois no fim vocês vão se dar muito bem. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho desses homens, que não se ajusta a essas normas, nem age de acordo com esses planos. Os pecadores têm o seu caminho, ou seja, o seu modo particular de transgredir. Um é bêbado, outro desonesto, outro imoral. Poucos são dados a todas as espécies de vício. Há muitos cobiçosos que detestam a embriaguez, muitos bêbados que detestam a cobiça, e por aí vai. Cada um tem o seu pecado que constante e facilmente o aflige. Portanto, diz o profeta, deixe o ímpio o seu caminho, Isaías 55:7. Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho de tais homens. Os escarnecedores acabam, em referência a si mesmos,
com toda a religião e sentimento moral. Assentam-se, ou seja, estão plenamente firmes na impiedade e zombam do pecado. A consciência está cauterizada, e creem em toda a incredulidade. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dessa gente. Adam Clarke. Versículo 1. Em hebraico, a palavra bem-aventurado é um substantivo plural. Ache, bem-aventuranças, quer dizer, todas as bem-aventuranças são a porção do homem que permanece. É como se disséssemos, todas as coisas estão bem com o homem que... Por que você entra em disputas? Por que tira conclusões vãs? Se o homem encontra pérola de grande valor, para amar a lei de Deus e ser separado dos ímpios, todas as bem-aventuranças pertencem a esse homem. Mas, se ele não encontrar esta joia, ele procurará todas as bem-aventuranças, mas nunca encontrará nenhuma. Todas as coisas são puras para os puros, assim todas as coisas são amáveis para os amáveis, todas as coisas boas para os bons. Universalmente, como você é para você mesmo, assim é o próprio Deus para você, embora ele não seja criatura. Ele é perverso com os perversos, e santo com os santos. Por conseguinte, nada pode ser bom ou redentor para aquele que é mau. Nada é doce para aquele a quem a lei de Deus não é doce. Não há dúvida de que temos de entender a palavra conselho com o significado de decretos e doutrinas, visto que não existe sociedade humana que não seja formada e mantida por decretos e leis. Com este termo, Davi golpeia o orgulho e reprova a temeridade dos ímpios. Primeiro, porque eles não se humilharão a ponto de andar na lei do Senhor, mas se governam por conselhos próprios. É por isso que ele chama conselho, porque lhes serve de cautela e o caminho que lhes parece não dar em erro. Este é o destino dos ímpios, eles serem cautelosos aos próprios olhos e segundo a avaliação própria, vestindo os erros com as roupas da prudência e do caminho certo. Se chegam aos homens trajados com as roupas do erro, não seria marca tão diferenciadora de bem-aventurança não andar com eles. Mas Davi não diz segundo a loucura dos ímpios ou segundo o erro dos ímpios. Adverte-nos a vigiar com toda a diligência contra a aparência do que é certo, para que o diabo transformado em anjo de luz não nos seduza com a sua astúcia. Contrasta o conselho dos ímpios com a lei do Senhor, para que aprendamos a nos precaver dos lobos vestidos em pele de ovelha, que sempre estão prontos a aconselhar, ensinar e oferecer ajuda a todos, quando eles, entre todos os homens, são os menos qualificados para tais ações. O termo se detém representa descritivelmente a obstinação e teimosia dessas pessoas, em que eles se endurecem e dão desculpas usando palavras maliciosas, tendo se tornado incorrigíveis em sua impiedade. Deter-se, segundo a maneira figurativa da expressão bíblica, significa ser firme e estar fixo, como diz em Romanos 14:4, para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Por conseguinte, a palavra coluna é derivada pelo hebraico do verbo que significa estar de pé, ficar de pé, como é a palavra estátua entre os latinos. Esta é a própria desculpa e endurecimento dos ímpios, qual seja, a aparência de viverem corretamente e brilharem no espetáculo eterno das obras acima de todas as outras pessoas. Com respeito ao termo se assenta, sentar-se na cadeira, é ensinar, agir como instrutor e professor, como diz em Mateus 23:2, na cadeira de Moisés, estão assentados os escribas e fariseus. Assentam-se na cadeira da peste que enche a igreja com a opinião dos filósofos, com a tradição dos homens e com o conselho da sua cabeça, e oprime as consciências miseráveis, pondo de lado, o tempo todo, a palavra de Deus pela qual a alma se alimenta, vive e se mantém. Martinho Lutero, de 1536 a 1546. V1. Os escarnecedores. Peccator cum in profundo venere continuit, que significa quando o ímpio chega às profundezas e ao pior ponto do pecado, ele desdenha. Então, o hebreu desdenhará Moisés, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós. Êxodo 2:14. Então, Acabe disputará com Miqueias, 1 Reis 22:18, porque ele não profetizou o que era bom para ele. Todo rapaz de Betê escarnecerá de Eliseu, e ousará lhe dizer, sobe, calvo, sobe,
Calvo. 2 Reis 2, 23. Eis uma gota original de veneno instilada a um grande oceano de veneno, como a gota do veneno das serpentes, picando a mão, entra nas veias e se espalha por todo o corpo até sufocar o espírito vital. Deus zombará deles. Salmo 2:4. Que o zombaram. E por fim, menospreza você que o menosprezou em nós. Aquele que cospe contra o céu receberá no rosto o que cuspiu. As indignidades que você cometeu contra os médicos espirituais permanecerão no pó com as cinzas do seu corpo, mas se levantarão contra a sua alma no dia do juízo. Thomas Adams, 1614. Versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. O sentido do prazer aqui é o prazer do coração e o prazer na lei que não olha para o que a lei promete, nem para o que ameaça, mas apenas para isso, que a lei é santa, justa e boa, RM 7:12. Portanto, não é somente o amor pela lei, mas o prazer amoroso na lei que nem a prosperidade, a adversidade, o mundo, o príncipe deste mundo podem tirar ou destruir. Abre caminho vitoriosamente através da pobreza, notícia ruim, cruz, morte e inferno, e em meio às adversidades brilha muito esplendorosamente. Martinho Lutero. Versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Este prazer que o salmista fala é o prazer que não se enrubesce nem se empalidece. É o único prazer que dá uma refeição sem esperar agradecimento. É o único prazer em todos os sentidos da palavra. E como Enéas Anquises, carrega os pais nas costas. Richard Baker. Versículo 2. Na sua lei medita. No texto mais amplo, há um mundo de santidade e espiritualidade. Se em oração e dependência a Deus nos sentássemos para estudá-la, veríamos muito mais do que se nos aparenta. Numa primeira leitura ou exame, pouco ou nada vemos, como o servo de Elias foi uma vez e não viu nada. Por isso, foi mandado que olhasse 7 vezes. E agora, pergunta o profeta. Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, um RS 1844. E logo toda a superfície dos céus se cobriu de nuvens. Assim você olha ligeiramente o texto bíblico e não vê nada. Medite nele e você verá uma luz, como a luz do sol. Joseph Caryl, 1647. Dia e de noite, os pontífices afugentaram as pessoas comuns deste tesouro comum, alegando esta suposta dificuldade. É difícil de entender as Escrituras, não esquentem a cabeça com isso. Nós lhes diremos o significado. Também podem dizer, o céu é um lugar maravilhoso, mas é difícil de ir para o céu. Não se incomodem com isso, nós iremos para o céu por vocês. Assim, no grande dia do juízo, quando deveriam ser salvos pela Bíblia, infelizmente eles não têm a Bíblia para salvá-los. Em vez das Escrituras, eles apresentam imagens, que são os livros dos leigos, como se fossem julgados por um júri de escultores e pintores, e não pelos 12 apóstolos. Não deixem que eles enganem vocês, mas estudem o Evangelho enquanto buscam consolo pelo Evangelho. Aquele que espera pela herança fará de tudo para que a receba. Thomas Adams. Versículo 2. Medita, como geralmente se entende, significa discutir, disputar. O seu significado sempre é limitado a ser empregado em palavras, como no Salmo 37:30, a boca do justo fala da sabedoria. Por conseguinte, Agostinho a traduziu por tagarelar. Esta é uma bonita metáfora. Como os pássaros tagarelam, assim os homens deveriam conversar ininterruptamente sobre a lei do Senhor, pois a fala é peculiar aos homens. Mas não dá de expor meritória e completamente o gracioso significado e força desta palavra. Esta meditação consiste primeiramente na observação atenta das palavras da lei e depois na comparação de textos bíblicos diferentes. Este procedimento é uma caça deliciosa, uma caça a antílopes em uma floresta onde o Senhor nos fornece os antílopes e nos revela os seus esconderijos. É deste tipo de empreendimento que surge finalmente o homem instruído na lei do Senhor para falar às pessoas. Martinho Lutero. Versículo
2. Na sua lei medita de dia e de noite. O justo lerá a palavra de dia para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. E o fará de noite para que não seja visto pelos homens. De dia, para mostrar que ele não é dos que têm medo da luz; de noite, para mostrar que ele é um dos que brilham nas trevas. De dia, porque essa é a hora de trabalhar, João 9:4, de noite, para que o seu Senhor não venha de improviso e o ache dormindo, Marcos 13:36. Richard Baker. Versículo 2. Não tenho descanso, senão quando estou em um recanto com a Bíblia. Thomas A. Kempis, de 1380 a 1471. Versículo 2. Medita. A meditação discrimina e caracteriza o homem, pois por ela ele mede o coração, quer seja bom quer seja mau. Como imaginou na sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Como a meditação é, assim é o homem. A meditação é o critério do cristão, pois mostra de que metal ele é feito. É um índice espiritual. O índice mostra o que o livro contém, assim a meditação mostra o que há no coração. Thomas Watson, Scientist Spiritual de Ligue, O Prazer Espiritual dos Santos, 1660. A meditação rumina e coloca doçura e virtude nutritiva da palavra no coração e na vida. Este é o modo em que o justo produz muito fruto. Bartolomeu Achoud, e a Trade com o Comércio Celestial, 1688. Os naturalistas observam que para sustentar e acomodar a vida material há diversos tipos de faculdades comunicadas, e entre outras, estas: 1. A faculdade de atração, para aceitar e atrair os alimentos. 2. A faculdade de retenção, para retê-los quando ingeridos. 3. A faculdade de assimilação, para misturar a nutrição. 4. A faculdade de crescimento, para chegar à perfeição. A meditação é tudo isso. Ajuda o julgamento, a sabedoria e a fé a ponderar, discernir e acreditar as coisas que lendo e ouvindo suprem e abastecem. Auxilia a memória a prender as joias da verdade divina no cofre seguro. Tem o poder da digestão e torna a verdade especial em nutrição espiritual. E, por fim, ajuda o coração regenerado a crescer mais e aumentar o poder para saber as coisas que nos são dadas livremente por Deus. Condensado de Nathanael Hannio, 1670. Versículo 3. A árvore. Há uma árvore que só existe no Vale do Jordão, mas é muito bonita para ser ignorada. O oleandro, ou loureiro rosa, espirradeira, é um tipo de arbusto com as flores viçosas e folhas verdes escuras, dando o aspecto de um jardim fértil em todo lugar onde está. É raramente citado nas Escrituras. Mas pode ser a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Arthur Penn Stanley, doutor em teologia, Sinai de Palestina e Sinai e Palestina. Versículo 3. A árvore plantada junto a ribeiros de águas. É alusão ao método oriental de agricultura, no qual se fazem regatos para a água fluir entre as fileiras de árvores. Assim, por meio artificial, as árvores recebem uma provisão constante de umidade. Versículo 3. O seu fruto na estação própria. Em tal caso, a expectativa jamais se frustra. Espera-se o fruto dá e dá no tempo que deveria dar. A educação religiosa, sob a influência do Espírito Divino, que nunca pode ser retido quando avidamente buscado, certamente produz os frutos da justiça. Aquele que lê, ora e medita, sempre verá a obra que Deus lhe deu para fazer, receberá o poder pelo qual ele o fará e terá os tempos, os lugares e as oportunidades para fazer essas coisas pelas quais Deus obtém a mais sublime glória, a sua alma, o maior bem, e o seu próximo, a maior edificação. Adam Clarke. Versículo 3. Na estação própria. O Senhor computa os tempos pelos quais passamos e os põe em nossa conta. Vamos melhorá-lo e, com os doentes no tanque de Betesda, entremos quando o anjo agitar a água.
Agora a igreja está sendo afligida, é tempo de orar e aprender. Agora a igreja está crescendo, é tempo de louvar. Agora estou pregando, ouvirei o que Deus diz. Agora estou na companhia de sábios e entendidos, buscarei conhecimento e conselhos. Agora estou sendo tentado, é o tempo certo para apoiar-me no nome do Senhor. Agora estou em posição de dignidade e poder, farei considerações sobre o que Deus requer de mim em tempos como estes. A árvore da vida frutifica todos os meses, assim o cristão sábio, como agricultor sábio, tem as suas diferentes atividades para cada mês, produzindo fruto na estação própria. John Spencer, Fins New and Old Coisas Novas e Velhas, 1658. Versículo 3. Na estação própria. Que palavra preciosa e admirável pela qual se declara a liberdade da justiça cristã. Os ímpios têm os seus dias fixos, tempos determinados, trabalhos certos e lugares garantidos, aos quais se apegam com tanta força que, se pessoas próximas a eles estiverem morrendo de fome, elas são terminantemente rejeitadas. Mas este homem bem-aventurado, estando livre em todos os tempos, em todos os lugares, para todos os trabalhos e para todas as pessoas, servirá você sempre que tiver oportunidade. Tudo o que lhe cai nas mãos para fazer, ele o faz. Ele não é judeu, nem gentio, nem grego, nem bárbaro, nem de outra pessoa em particular. Ele dá fruto na estação própria com tanta frequência que nem Deus nem o homem lhe cobra o trabalho. É por isso que os seus frutos não têm nome e que os seus tempos não têm nome. Martinho Lutero. Versículo 3. Cujas folhas não caem. O salmista descreve o fruto antes das folhas. O próprio Espírito Santo sempre ensina o pregador fiel na igreja para que saiba que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em virtude. 1 Coríntios 4:20. Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1:1. Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras. Lucas 24:19. Assim, aquele que professa a palavra da doutrina primeiro dá os frutos da vida, pois caso não dê, ele murcha, pois Cristo amaldiçoou a figueira que não deu frutos. Como Gregório disse, o homem cuja vida é menosprezada está condenado pela doutrina que professa, porque ele prega para os outros e ele mesmo é reprovado. Martinho Lutero. Versículo 3. Cujas folhas não caem. As árvores do Senhor possuem folhas que sempre estão verdes. O frio do inverno não acaba com o verdor. Diferente das sempre vivas de nosso país, todas elas são árvores frutíferas. Charles Spurgeon. Versículo 3. E tudo quanto fizer ou empreender prosperará. E com relação a esta prosperidade, entenda que não é uma prosperidade material. Esta prosperidade é uma prosperidade oculta que fica totalmente escondida no espírito. Se a sua prosperidade não for a que vem pela fé, considere que essa sua prosperidade é a maior adversidade. Da mesma forma que o diabo odeia ferrenhamente estas folhas e a palavra de Deus, assim odeiam aqueles que as ensinam e as ouvem, perseguindo os tais com o auxílio de todos os poderes do mundo. Você fica sabendo do maior de todos os milagres quando fica sabendo que prosperam todas as coisas que o homem bem-aventurado faz. Martinho Lutero. Versículo 3. Certo crítico de jornal mostrou que em vez de tudo quanto fizer prosperará. É igual à cifra que, quando acompanhada de um número, aumenta o valor, embora não seja nada em si mesma. John Trapp. Versículo 4. Moinha, palha. Aqui, por sinal, os ímpios precisam saber que têm de agradecer pelo que nem imaginam. Têm de agradecer ao justo por todos os dias bons que vivem na terra, visto que não é por causa de si mesmos que os desfrutam. Quando a moinha, palha, está unida ao trigo, desfruta de alguns privilégios por causa do trigo, sendo armazenada cuidadosamente no celeiro. Mas assim que é dividida e separada do trigo, é expulsa e espalhada pelo vento. O mesmo se dá com os ímpios. Enquanto estão em companhia dos justos e vivem entre eles, por causa destes participam de algumas bem-aventuranças prometidas aos justos.
Mas se os justos os abandonam ou são levados dentre eles, sobrevém subitamente ou um dilúvio de água, como aconteceu no mundo antigo quando Noé os deixou, ou um dilúvio de fogo, como aconteceu em Sodoma, quando Ló os deixou e saiu da cidade. Richard Baker. Versículo 4. Que o vento espalha ou atira longe. O aramaico traduz por vento, vendaval, em Ainsworth, 1639. Isto mostra a veemente tempestade da morte que varre a alma dos ímpios. Versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Talvez não haja razão para pensarmos por que os ímpios não podem ser da congregação dos justos. Os justos trilham um caminho que Deus conhece e os ímpios trilham um caminho que Deus destrói. Considerando que estes caminhos jamais se cruzam, como os homens encontram os que trilham esses dois caminhos? E para garantir que jamais os encontrem, o salmista expressa o caminho dos justos pelo primeiro elo da corrente da bondade de Deus, que é ele conhecer. Mas expressa o caminho dos ímpios pelo último elo da corrente da justiça de Deus, que é ele destruir. Embora a justiça e a misericórdia de Deus se encontrem e sejam contíguas uma com a outra, o primeiro elo da sua misericórdia e o último elo da sua justiça jamais se encontram, pois nunca chega a destruição até que se ouça Deus dizer, Nescio-vos, que significa não vos conheço, e nescio-vos em Deus, e o conhecimento de Deus jamais podem se encontrar. Richard Baker. Versículo 5. É mais fácil o ar irlandês carregar um sapo ou uma cobra do que o céu receber um pecador. John Trapp. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Martinho Lutero. Veja como Davi nos afugenta de toda aparência de prosperidade e nos recomenda várias provações e adversidades. Todos os homens estão totalmente reprovados para este caminho dos justos, pensando também que Deus não conhece esse caminho. Mas aqui está a sabedoria da cruz. Só Deus conhece o caminho dos justos, tão oculto está para os próprios justos. Pois a sua mão direita os seduz de maneira maravilhosa, vendo que há um caminho, não de sentimento, nem de razão, mas só de fé, a mesma fé que vê nas trevas e vê as coisas que são invisíveis. Martinho Lutero. Justos são os que se empenham em viver segundo a justiça e têm a justiça de Cristo imputada a eles. Thomas Wilcox, 1586. Sugestões aos pregadores. Versículo 1. Este versículo fornece um texto excelente sobre o progresso no pecado, ou a pureza do cristão, ou a bem-aventurança do justo. Acerca deste último assunto, fala que os crentes são bem-aventurados. 1. Por Deus. 2. Em Cristo. 3. Com todas as bênçãos. 4. Em todas as circunstâncias. 5. Através do tempo e da eternidade. 6. Até o mais alto grau. Versículo 1. Este versículo ensina o justo a precaver-se. 1. Das opiniões. 2. Da vida prática. 3. Da companhia e associação com pecadores. Mostra como a meditação na palavra nos ajuda a manter distância destes três males. A natureza insinuante e progressiva do pecado. John Morrison. Versículos 6. A grande diferença entre os justos e os ímpios. Versículos 2. A palavra de Deus. 1. O prazer que o crente tem nela. 2. O conhecimento que o crente tem com ela. Desejamos estar na companhia daqueles a quem amamos. Versículos 2. 1. O que significa a lei do Senhor? 2. O que há na lei para o crente ter prazer nela? 3. Como o crente mostra que tem prazer nela? Pensando nela, lendo-a muito, falando sobre ela, obedecendo-lhe, não tendo prazer no mal. Versículos 2. Na sua lei medita de dia e de noite. Os benefícios, ajudas e empecilhos da meditação. Versículos 3. A árvore frutífera. 1. Onde cresce. 2. Como chegou lá. 3. O que produz. 4. Como ser igual a ela. Versículos 3. Plantada junto a ribeiros de águas. 1. A origem da vida cristã, plantada. 2. Os ribeiros ou rios que a sustentam. 3. O fruto que se espera dela.
Versículos 3. A influência da religião sobre a prosperidade. Rio Blair. A natureza, causas, sinais e resultados da verdadeira prosperidade. Fruto na estação própria. Virtudes a serem mostradas em ocasiões certas. Paciência na tribulação, gratidão na prosperidade, zelo na oportunidade. Cujas folhas não caem, a bênção de ter uma confissão de fé que não murcha. Versículos 3 e 4. Título sugestivo: A moinha que o vento espalha, Sermões de Spurgeon, N. Graus 280. O pecado põe um elemento negativo em toda a bênção. Versículos 5. A condenação dupla do pecador. 1. Condenado no tribunal de justiça. 2. Separado dos santos. A racionalidade destas penalidades, pelo que o modo de escapar delas. A congregação dos justos vista como a igreja dos primogênitos dos céus. É um tópico nobre. Versículos 6. O Senhor conhece o caminho dos justos. É um grandioso incentivo para o sofrido povo de Deus. O significado desse conhecimento. 1. O seu caráter. É um conhecimento de observação e aprovação. 2. A sua fonte. Emana da onisciência e do amor infinito. 3. Os seus resultados. Sustento, livramento, aceitação e, por fim, glória. Versículos 6. O caminho dos ímpios perecerá. O caminho do prazer, do orgulho, da incredulidade, da descrença, da profanação, da perseguição, do adiamento, da autoilusão. Todos estes caminhos terão fim.